Nós estamos estudando a pós-modernidade. Nós sabemos que tem autores ah, falando que a pós-modernidade é um período histórico, diferenciado, que sucede à modernidade, quer dizer, um período outro em relação à modernidade. Tem relação com a modernidade, mas há um corte. E a pós-modernidade seria um período que não se confunde, que é distinto da modernidade. Há outros autores afirmando que é a continuidade, as qualidades da modernidade aí estão e não há corte, é a modernidade num outro grau, né, num outro estágio, falando inclusive de modernidade tardia, de alta modernidade, de modernidade reflexiva. Mas a nós nos interessa vermos as características. É um período, né, específico, evidentemente, com uma série de nuances que afetam a nossa vida cristã. E nós vimos a semana passada algumas dessas características. Vimos lá conceitos como liquidez, no sentido das mudanças e da efemeridade, isto é, das solvências de tudo, dos relacionamentos. Vimos lá a solvência das grandes narrativas, as grandes explicações totalizantes. E quando você perde as chamadas metanarrativas, essas grandes narrativas explicativas, há evidentemente efeitos graves, porque se perde linhas, diretrizes de comportamento, de condutas, do conhecimento, etc., né? Uma outra coisa que deve nos chamar a atenção é que não há preceitos, não há princípios universais. Nós falamos que do relativismo, né? Não existe verdade absoluta. Quer dizer, a verdade que serve hoje não pode ser que não sirva daqui a alguns anos. A verdade que serve para aqui nessa região não serve para outra, né? O que serve aqui atrás dos Alpes não serve para além dos Alpes. O que serve aqui, né, não serve depois dos Andes, e assim vai. Não há absolutos. Os valores são fugazes, são passageiros. E com isso há a falência das certezas. Esse é um dos males da pós-modernidade. Não há certeza. Não há certezas. Isso decorre, então, do esgotamento dos grandes sistemas de saber, do fim das grandes filosofias explicativas, dos modelos de racionalidade, da desconfiança com relação aos grandes textos esperançosos do passado, da dissolução de toda espécie de narrativas totalizantes, ao mesmo tempo dos surgimentos dos superindividualismos. A pós-modernidade se caracteriza pelos subjetivismos, né, pelo eu expandido. Há pensadores que falam de um superindividualismo. Não se trata do individualismo, que era justamente um dos pilares de valores da modernidade. Ali se proclamava um sujeito racional, lúcido, centrado, que tinha competências para deliberação e para decisão por causa da capacidade racional. Aquele é um dado positivo, inclusive, mas hoje nós temos que verificar uma mudança nesse prisma. Aqui trata-se do superindividualismo, aí tem que ver narcisismo, subjetivismo exacerbado, né, proclamando-se a si mesmo, ou os produtos dele, inclusive, a verdade como fonte nesse sujeito. E
há uma espécie de fragmentação muito grande, de um pluralismo humano. É preciso lembrar aqui do surgimento de uma série de sujeitos coletivos reivindicando verdades, direitos, uh, enfim, princípios que servem a cada um deles. Há uma fragmentação, né, na pós-modernidade. Então, exclui-se aqui os universalismos. Não há fidelidades. Não há fidelidades. Quer dizer, meu tempo, o tempo dos avós, dos jovens, dos adolescentes, havia um certo compromisso, por exemplo, com o emprego na empresa. O sujeito planejava a vida a longo prazo. Ele se comprometia com um emprego único, pretendia, o grande sonho era entrar numa empresa e trabalhar a vida inteira, aposentar-se naquela empresa. Então havia vínculos de lealdade. Isso valia para emprego, mas valia para outros tipos de relacionamentos, principalmente com relação à família, casamento, coisa que muda muito hoje. Os vínculos, os laços de coesão nas instituições, inclusive de casamento, emprego. Essas instituições são frágeis porque falta lealdade, fidelidade, e isso acarreta, inclusive, desconfiança. A sociedade, de um modo geral, hoje perdeu um capital valiosíssimo, que é a confiança. A confiança. Então, nada de compromisso a longo prazo. Há uma cultura líquida do desengajamento. Quer dizer, a pessoa lava as mãos com relação ao mundo, com relação às instituições, com relação a valores. Isso aí é como se dissesse: eu não tenho nada a ver com isso que está aí. Então, não há compromisso a longo prazo. Um outro dado da pós-modernidade é a globalização. Houve vários momentos da história humana que houve algo semelhante, né, à globalização, mas não tanto quanto esta que está aí. Esta é uma globalização no verdadeiro sentido do termo. As informações circulam, se movem e são trocadas numa velocidade espantosa, né? E nós não nos surpreendemos com a velocidade e a troca das informações globais hoje. Há um pensador americano que fala umas coisas interessantes sobre duas presenças muito fortes na pós-modernidade. E são duas figuras justamente da modernidade. Ele se refere ao Francis Bacon como uma espécie de símbolo. O Francis Bacon, nós sabemos, lá do século XVII, o Bacon é um dos pais da ciência moderna. Ele tinha uma certa visão de mundo também ali, um supernaturalismo, quer dizer, a natureza como algo para ser conquistado, algo a ser conquistado, dominado pela ciência, pelo conhecimento. Ele dizia que o saber é poder, né? Conhecer é poder. E, evidentemente, ele se referia à ciência. Essa ciência que se expandiu pelo globo, e ciência e tecnologia, evidentemente. A tecnologia como resultado da ciência é um dos poderosos elementos da modernidade. E esse autor americano, ele aponta como o Francis Bacon, portanto, está presente na pós-modernidade com as tecnologias, o poder das tecnologias no mundo de hoje. Tecnologias que tanto que serve para tudo, né? Mas principalmente no sentido baconiano, para manipular a natureza, manipular os seres humanos. Então isso é muito forte. Nós não estamos aqui para satanizar, para diabolizar as tecnologias, mas evidentemente tem que valorizar nos limites
e valorizá-la até o ponto que é justo, que é necessário. O que não se pode é endeusá-la, como se vê acontecendo. Quer dizer, as tecnologias não resolvem os males da humanidade. Elas resolvem muitos problemas, mas deixa muitos outros a descobertos, quando não, provocam muitos outros males. Essa que é a verdade. Nós poderíamos aqui, eu sempre que toco nessa questão da tecnologia, eu faço menção do Frankenstein, que é uma criatura. Victor Frankenstein, no romance da Mary Shelley, né, do século XIX, ela cria um romance em que um sujeito, o Victor Frankenstein, num laboratório, cria um ser humano. Quer dizer, cria tecnológica e cientificamente um ser, né, um indivíduo. Só que há um erro, e esse indivíduo surge, que é um monstro, mas ao mesmo tempo tem sentimentos. Tem sentimentos. E esse é o problema. Sai um erro. E aí sai o monstro, na verdade. Mas como esse monstro tem sentimentos, tem necessidade de amar, de ser amado, de amor, esse monstro se volta contra o Criador e inclusive mata o Criador. Essa é uma ficção, evidentemente, estão aí, que é explorada nos cinemas e tal, mas é interessante, porque é uma ilustração, configura bem o problema das tecnologias. Um outro personagem também da modernidade que, segundo esse pensador americano, tem muita presença na nossa realidade, é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que é um iluminista, mas o Rousseau tem um lado, uma face muito descabelada, romântico. Ele dizia que o homem, ele tinha uma invocação especial contra o Calvino, né? João Calvino pregava que o homem era uma criatura, o homem tinha, por causa da queda, pega no pecado, era um ser depravado, né? Tinha natureza, já nascia com as consequências do pecado, enfim, tinha uma desconfiança com relação à natureza, toda ela, a natureza humana, já desde o berço, desde criança. O Rousseau não aceitava isso, não achava que havia queda, pecado, coisa nenhuma, não havia. A criança, o ser humano é bom por natureza, nasce bom, a sociedade que o corrompe. E então, aqui na pós-modernidade você vê esses traços mesmo. Por exemplo, o romantismo do Rousseau, as ilusões, fantasias, o desejo, o sentimento, o emocionalismo exacerbado, e mais do que isso, a educação sempre, por exemplo, falando de termos de educação, que tem uma influência enorme do Rousseau, essa que é a verdade, mas sempre se admitiu que educação é justamente civilizar o sujeito, que pressupõe um controle das emoções, controle dos impulsos, né? E hoje não, você não pode controlar, é justamente o contrário, dar vazão aos impulsos, às emoções, aos sentimentos, aos sentidos, né? O Rousseau, no seu naturalismo, enfatizava e, vamos dizer, pregava e escrevia nos textos para deixar correr livre esse naturalismo próprio do ser humano. Muito bem. É claro que há um mal-estar na pós-modernidade. Nós poderíamos falar muito aqui do medo da pós-modernidade. Hoje, apesar de todas as conquistas, todas as tecnologias, medo, violência,
terrorismo, as máfias globais, criminalidades de vários tipos, corrupção terrível, né? Cânceres, várias modalidades de câncer, as drogas, né? E por aí vai. Ou seja, nós poderíamos dizer que o homem, ao longo das eras, principalmente a era moderna para cá, construiu nesses 500 anos uma uma torre de Babel ingovernável. As linguagens e as multiplicidades e as fragmentações estão aí, e evidentemente os homens não se entendem, e essa torre de Babel praticamente é ingovernável, apesar das tecnologias, uma torre de Babel que não tem servido à humanidade, não serve, não tem servido a Deus. E nós estamos nesta situação, os cristãos, e nós temos que estar alerta para os males da pós-modernidade e os desafios de sermos professores de educação cristã e, mais do que isso, sal da terra, luz do mundo na pós-modernidade.